Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, muito bem-vindos. Cá estou para mais dicas, comentários, análises e avaliações sobre os novos heróis que vão saindo no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar desta vez sobre o novo herói que está atribuído à Torre do Relógio, evento que está a decorrer neste preciso momento e tem um novo herói atribuído, de nome Lanteri. E então vamos falar sobre este herói e, claro, analisar tudo o que há para analisar neste herói e, claro, dar a dica onde jogar, em que lugar da equipa jogar e como emblemar. Então vamos lá verificar que ele é de elemento de natureza, cor verde, de nome Lanteri, historiógrafo. Graficamente podemos dizer que está bem conseguido, embora haja, na minha modesta opinião, heróis mais bonitos. Mas pronto, este Lanteri não está mal feito, antes pelo contrário, está bem feito, mas a beleza, digamos, não abunda nele. De poder, ele possui 829 de poder, como vocês verificam, um poder elevado, na linha dos heróis com poder mais elevado. É claro que este poder é nível 80, sem absolutamente emblema nenhum. Depois, com a emblemagem ou com alguma evolução, este poder irá aumentar. Ele é da classe patrulheiro, subclasse número 2, andarilho do horizonte. Portanto, aqui a sua classe e a sua subclasse. Vamos ver aqui o seu ataque. Possui 795 de ataque, um ataque forte, muito forte. 743 de defesa, uma defesa média, 1380 de saúde. Como verificam, a defesa mais baixa que o ataque, o que significa um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, é sempre o mais importante, de nome Estela para além das eras, é de carregamento de maná médio, e o que é que ele faz? Ele remove todos os mal de status que podem ser expurgados de todos os aliados e distribui aleatoriamente entre os inimigos. Portanto, ele retira todos os mal de status que os nossos aliados possuem e devolve para os inimigos, ou seja, irá colocá-los nos inimigos aleatoriamente. Portanto, ele retira dos nossos e coloca nos outros. Depois diz assim, causa 350% de dano a 3 inimigos aleatórios. Portanto, ele ataca 3 inimigos, tem um ataque triplo, sendo os inimigos aleatórios. Portanto, não temos poder de escolha, ele irá simplesmente atacar 3 inimigos aleatórios na equipa adversária, causando 350% de dano em cada um deles. Além disso, causa mais 10% de dano por efeito de status removido. Portanto, por cada, aqui no primeiro, como eu estive aqui a explicar, ele irá retirar os mal de status dos nossos aliados, irá colocar aleatoriamente nos inimigos. Por cada status que ele retirar do nosso e colocar, aumenta o seu ataque em 10% no dano. Portanto, tem um aumento de 10% por cada ataque que ele retirar e colocar nos inimigos. Por este efeito de status removido, como eu estava aqui a dizer, até 450% de dano no total. Portanto, até um máximo de 450% de dano, se porventura existirem muitos status que ele retire e coloque nos inimigos, por cada um 10%, até o máximo de 450% do total. O que é bastante forte depois, se este efeito se concretizar. O inimigo atacado não pode obter novos buffs por 4 turnos. Portanto, aqueles inimigos que forem atacados não podem receber durante 4 turnos novos buffs, sejam eles quais forem. E diz, todos os aliados ganham mais 52% de chance crítica por 4 turnos. Aqui está mais outra grande habilidade, ou seja, tem a possibilidade de ganharem o crítico em 52%, o que é bastante forte. O que é o crítico? O crítico é a possibilidade de dobrar o poder de dano dos nossos aliados. Portanto, quando o nosso aliado ataca, e se for um ataque crítico, ou seja, é para o dobro esse ataque. Ou seja, imaginemos que ele dá 1000 pontos de dano, passa a 2000. É assim que funciona o crítico. Portanto, 52% totalmente crítico, que é bastante bom.
percentagem bastante elevada de aumento de crítico para os nossos aliados. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado para o ataque, essencialmente para o ataque. Sendo assim, devemos emblemar na parte ofensiva, ou seja, apanhar na grelha de talentos tudo o que é espadas para que o seu ataque ainda fique mais forte. É claro que este herói, na colocação na equipa, na minha modesta opinião, deve ser colocado à esquerda da vossa equipa. Porquê? Para que os heróis que estejam à direita e porventura já estejam ligados, não é? Que já tenham as suas habilidades especiais carregadas, possam usufruir aqui da chance crítica, bem como se tiverem aqui este efeito já ligado, o crítico pode, como eu estava a dizer, provocar o dano, o dobro do dano que normalmente provocam. Portanto, deve ser colocado à esquerda, mesmo por causa desta última habilidadezinha, para que a chance crítica já possa ser, digamos, efetiva depois, mesmo nesse turno, se houver algum herói à direita já ligado. Portanto, fica aqui este apontamento sobre este herói, bastante bom para o ataque. É um herói que, como eu vos disse, tem um ataque muito forte, especialmente se os nossos heróis tiverem muitos buffs e ele retirar, e depois aí tem um aumento substancial ainda de 10% por cada buff que retirar e coloca nos adversários. Portanto, um herói vocacionado para o ataque, como eu vos disse, emblemagem na parte ofensiva, apanharem tudo o que é espada aqui na grelha de talentos, na colocação da equipa deve ser à esquerda para que este último efeito aqui do crítico já se efetue no mesmo turno que o Lanteri ligar. Portanto, fica aqui então este apontamento sobre este herói, que eu vou classificar de 0 a 10, vou classificar com 8,5, visto que ele é um herói bastante forte para o ataque e bastante útil para vocês terem na vossa equipa para que ataquem os adversários. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o Lanteri, este herói da Torre do Relógio, o herói que está atribuído à Torre do Relógio, o que é bastante difícil, aliás, até porque, a impressão minha, o portal da Torre do Relógio é dos mais difíceis de nós conseguirmos heróis. Realmente, eles são todos difíceis, mas então a Torre do Relógio é dos portais bastante difíceis para se conseguir heróis atribuídos a esse portal. Fica então aqui a minha sugestão, a minha análise e as minhas dicas. Não esquecer, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em explicar de outra forma, para que vocês tenham, digamos, uma percepção, uma ideia melhor dos heróis que vão saindo e como emblemar, como atuar na equipa. Estamos sempre disponíveis para vos esclarecer qualquer dúvida. Portanto, fica então aqui este apontamento. Não esquecer, vamos lá, estamos quase a chegar aos 300 subscritores do canal. Vamos lá convidar mais amigos para se juntarem aqui a nós. Estamos lá quase a atingir essa meta. Seria um número muito bonito, um número redondo de 300 subscritores que o canal está quase a atingir com a sua colaboração. Certamente iremos atingir rapidamente. Por isso, apelo a todos que tragam mais amigos, falem do canal. Como vocês sabem, é grátis, não pagam absolutamente nada. Vocês podem se inscrever de grátis e têm sempre acesso aqui aos conteúdos que vão sendo lançados no jogo, que eu vou sempre aqui atualizando. Portanto, a todos despeçam com a amizade desde sempre. Um grande abraço da minha parte. Até uma próxima, se Deus quiser.